Olá pessoal, sejam bem-vindos à volta do programa Entre Amigos, temporada de 2025. Meu nome é Lucas Quina, eu sou jornalista do E-Commerce Brasil Eu sou a Júlia Rondinelli, sou editora-chefe do portal E-Commerce Brasil. e a gente está aqui para apresentar o Entre Amigos para vocês, um novo formato esse ano, em formato de videocast. É um programa que a gente vai usar para falar com os nossos mantenedores, que vão trazer alguns dos clientes deles aqui, para a gente falar sobre dicas, insights e tratar sobre assuntos pertinentes para o mercado do e-commerce no Brasil. Bom, e para apresentar esse primeiro episódio do Entre Amigos, da volta do Entre Amigos para 2025, nós estamos com dois convidados muito especiais que vão falar sobre CRM, personalização e em relação com os consumidores. E para isso a gente está com o Thiago Vicente e o Otávio German, que o Thiago é VP comercial da CRM Bônus, uma empresa que usa dados e inteligência artificial para facilitar a relação das empresas com os consumidores. E o Otávio é diretor digital da Pura Vida, que é uma empresa de produtos de nutrição, saúde e bem-estar. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Bem-vindo Obrigado pelo pessoal. convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro, se vocês quiserem se apresentar individualmente, na ordem que vocês quiserem. O Thiago. É isso. Primeiro, obrigado pelo convite de novo. Estou com um parceiro, o Otávio aqui. Sou fãzaço da Operação do E-Commerce Brasil. Acho que vocês fazem um super bem para o varejo brasileiro. É muito legal estar aqui. Eu tenho trabalhado com e-commerce e tecnologia nos últimos 15 anos, 16. Acho que isso revela um pouquinho a idade. E sou completamente apaixonado por tecnologia. E nos últimos 6, empreendendo no CRM Bônus. E a gente tem um propósito muito legal, que é ajudar o varejo brasileiro a vender mais e vender melhor. E a gente sabe que isso ajuda, no final do dia, o Brasil a ir para frente. E, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente faz isso. E espero que a gente possa entregar bastante conteúdo prático para o dia a dia do varejista. Boa, prazer estar aqui também, pessoal. Obrigado pelo convite. Também, como o Thiago, acompanho bastante o trabalho de vocês, E-Commerce Brasil. A gente tem uma idade parecida, não vamos revelar aqui, mas eu também tenho os meus 15 anos, muito focado em meio de consumo, e-commerce. E aí, nos últimos 5, nessa trajetória de Pura Vida, que é uma nativa digital, a gente surgiu com um propósito muito claro de transformar vidas através da nutrição. E há mais ou menos 2 anos a Nestlé comprou o sonho, né? E hoje a gente faz parte de um grupo muito maior e estamos acelerando ainda mais esse conhecimento de marca e a percepção de que as pessoas cada vez estão se preocupando mais e mais com longevidade, com saúde, com longo prazo. Esse é um pouco do nosso objetivo, democratizar um pouco desse conteúdo e dessa missão. Perfeito, pessoal, que legal. Bom, para começar, então, nós temos um assunto bem bacana para falar, né? A gente vai falar sobre a relação o que vocês podem compartilhar com a gente sobre CRM, sobre personalização. E não dá para deixar de falar de inteligência artificial, que eu acho que é a bola da vez. Como vocês enxergam o papel da IA hoje na transformação das interações entre marcas e consumidores? Sei lá, Quer Thiago. começar? Começo. Vai lá. Boa. Eu tenho já falei isso algumas vezes, então tá quase virando um clichê, mas eu tenho uma opinião bastante própria minha sobre esse tema, né? Eu vejo o tema IA quase como um frenesi, assim. A gente tem falado de IA de uma forma parecida como talvez os antigos, os maias, eu brinco, falaram sobre a internet no início dos anos 2000, na história da bolha. Tudo muito novo. Não virou um boom, né? Quando teve o boom das criptos em 2014, 2015, que, começamos a falar sobre Bitcoin no Jornal Nacional, eu lembro do dia. E a gente tá falando sobre IA com a mesma frequência. E tem uma pressão que vem dos boards para que toda empresa que tem um pé em tecnologia adote IA em qualquer um dos seus processos. E eu acho que a gente tem que ter primeiro cuidado e separar quando a IA de fato pode ser útil de quando ela pode resolver um problema que talvez não exista. E meu primeiro recado, e o CRM Bônus posiciona muito disso, que a gente não tá nesse lugar. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai ser um copiloto que vai ajudar a gente a resolver problemas que existam. Porque a inteligência artificial, ela não é escalável, ela não é barata, uma tecnologia cara de grandes players. Então esse é o primeiro ponto. Ela vai ser obrigatória em alguns casos. Então, eu falei, parece que a gente não acredita, a gente não quer, a gente não usa, a gente usa pra cacete. Em alguns temas ela vai ser obrigatória.
em atendimento, por exemplo, se você ainda não usa, em 2, 3 anos você vai ser obrigado a usar, ou você basicamente deixa de atender os seus clientes ou fica muito para trás dos seus concorrentes. Então, né, o primeiro de tudo é automatizar atendimento, e aqui a gente começa a aprofundar sobre como a IA ela é ultra necessária, porque ela permite escalabilidade em atendimento e ela permite, sobretudo, hiperpersonalização escalável, que é a grande trend no mundo, né? O ser humano, como ele existe hoje, ele quer consumir de uma forma hiperpersonalizada. A gente quer acessar o mesmo site e a gente espera ter acesso a uma vitrine totalmente diferente, porque mesmo no mesmo domínio.com, a gente espera ser impactado por produtos diferentes, porque a gente tem hábitos de consumo diferentes. E isso é possível com algoritmos que calculem todas essas probabilidades variáveis de uma forma ultra veloz, e isso é possível com inteligência artificial. Então, eu não acredito em nenhum projeto que envolva IA que não tenha negócios acoplado. Ele não pode ser um projeto que venha diretamente de tecnologia, tem que ter negócio como fim, porque a IA é um meio. Ela nunca deveria ser o fim. E é muito onde o CRM Bônus está instalado no campo de ideia e muito da tese que a gente defende também. E muito do que a gente tem visto em todas as feiras aí, é o que a gente acredita. IA como meio para escalabilidade de projetos hiperpersonalizados. Legal. E você, Otávio, o que você acha? Boa. Não, eu tava pensando enquanto o Thiago falava, né? Eu acho que, sim, é uma trend. Eu acho que a gente tem cada vez mais, né, discutido quase que assim como a gente deveria implementar, né? E menos como a gente poderia, né? E aí existem uma série de pré-requisitos, acho que são fundamentais para alguém que quer começar a usar AI. Eu acho que isso é fundamental discutir, né? O quanto você tem maturidade em termos de estruturação de dados, acho que é o day one para você começar a discutir inteligência artificial. Então, acho que existe um trabalho quase que de estruturação, de organização em casa, muito antes, talvez, de discutir por que, como trend, eu deveria ter inteligência artificial no meu negócio. E aí, eu acho que eu estou super alinhado com o Thiago, a gente tem que buscar problemas reais, né, em que realmente faça sentido usar ou não inteligência artificial para resolver, né? Então, a gente criou um comitê, nós somos uma nativa digital, então a gente tem muito essa mentalidade de olhar para processos escaláveis e para tecnologia, e a gente criou um comitê de inteligência artificial agora dentro do negócio, que é justamente para, com todas as áreas, basicamente, business units reunidas, a gente ter um trabalho de priorização, primeiro de mapeamento, depois de priorização do que seriam problemas reais e quais deles, quase que assim, separando um pouco do joio do trigo, faz sentido serem resolvidos ou não por inteligência artificial, e o qual é o nível de maturidade necessário para cada uma dessas demandas serem resolvidas por aí. Porque eu acho que tem muita gente que fala, cara, resolve minha vida via inteligência artificial, vamos discutir, vamos desenvolver, tem custo, como o Thiago falou, e também tem níveis de maturidade. Então, acho que a gente precisa também provocar esse lado de o quanto a gente está maduro, né, e quanto cada negócio tem seu nível de maturidade diferente para conseguir aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia. Que legal. E uma área voltada para isso de inteligência artificial hoje que a gente vê é de experiência de personalização dos serviços para os clientes, para os usuários. Antes era muito baseado em cookies e tal, teve até esse assunto ano passado, que foi um assunto bem que rodou bastante no mundo ano passado, mas com a IA a gente vê outra oportunidade baseada nisso, né? Um outro meio para as marcas conseguirem essa personalização. Como que vocês veem esse processo de personalização com inteligência artificial? Quais são os caminhos? Como que é uma área, por exemplo, que o comitê de vocês analisa como prioridade ou não? Como que entende isso para os dois, né? Não só pro Otávio. Eu acho que como tendência, né, como acho que o Thiago também trouxe aqui, a personalização ela vira quase que uma demanda do cliente na visão de cada vez mais ter uma jornada que é dele, como ambição, né? Então, quais são os produtos que eu tenho interesse, quais são os serviços por onde eu já, de certa forma, demonstrei algum tipo de desejo e como a sua jornada está adaptada para atender basicamente essa demanda individual. Mas eu acho que o que vai ser, talvez, game changer com relação à AI e à personalização nesses próximos, talvez, 2, 3 anos, agora a gente teve o release do Operator, né? Que é basicamente uma nova versão do que hoje a gente já tem de nível de entrega da inteligência artificial, mas que ela, mais do que te dá as respostas, ela basicamente funciona como um operador que cumpre, de fato, uma demanda completa para você. Então, por exemplo, busca para mim uma passagem aérea no mês de abril para esse destino até essa faixa de preço, e ele vai fazer o processo todo, e se você autorizar, inclusive, ele vai fechar esse pedido para você.
Então, acho que isso vai mudar toda a lógica de, por exemplo, busca na internet, que hoje a gente vê e vai criar quase que um novo mundo de publicidade. Porque hoje, na dinâmica atual, você tem basicamente um interesse ou uma prioridade de estar relevante dentro dos principais buscadores. Então, como é que eu apareço ali no topo do Google, se a gente puder colocar assim? E agora, com a visão e crescimento dos operators, talvez você tenha que aparecer no topo dessa resposta. Como é que, por exemplo, no meu caso, eu queria aparecer como, cara, me dá o whey que tem a melhor fonte de matéria-prima do mercado, que tem um preço até esse, e que vai me cumprir esse resultado com esse aporte de proteína. SEO nunca foi tão relevante. Nunca foi tão relevante, vai pra cá. e vai criar uma nova dinâmica agora, né? E acho que a AI basicamente vai entregar o resultado final, mas tem toda uma máquina no back-office que vai ter que te posicionar como uma fonte relevante ali para esse operator num segundo momento. Então, acho que isso vai ser game changer nos próximos anos, sem dúvida. E aí automatiza muito essa questão de palavra-chave também, que você citou, questão da SEO. Uma coisa que a gente, como jornalista, a gente conhece muito no nosso dia a dia tudo é SEO, né? Pelo menos no... Indexar bem ali qualquer tipo de conteúdo, né? Exatamente. Pelo menos nos produtos digitais que a gente precisa trabalhar tudo pensando em SEO, senão não tem alcance, não tem, ninguém vai ver. É isso. E tem muita relevância. E é isso que tem total a ver com vocês, né? Porque a marca precisa ser vista, precisa ter relevância, como o Otávio mesmo falou. Ele quer ser... Pô, se você quer ser o primeiro a ser buscado por algum motivo específico, como você falou, né? O exemplo do whey. Sim. O whey com proteína. Sim, até uma jiu Você tem que trabalhar essa questão. E aí, tendo uma IA, por exemplo, aí entra tudo. Não é só personalização nesse caso, né? É distribuição, tudo pode ser fortificado com inteligência artificial. Sim. E ainda falando sobre hiperpersonalização, que é o tema e talvez a grande chave para que os e-commerce, as operações de varejo, de uma forma geral, consigam vencer suas corridas, aí ela entrega personalização em todos os níveis, assim. Desde uma vitrine, e aí a gente vê cases rolando em todo mundo, tanto nos eventos do Fórum E-Commerce e qualquer evento de digital no mundo, mas a IA também permite a hiperpersonalização numa jornada de atendimento, assim. Existem várias empresas, a Sembong é uma delas, mas existem várias outras que permitem uma jornada conversacional, que é muito do que o comprador moderno espera, e você só consegue fazer isso em escala, de forma personalizada, se você tiver ali o ChatGPT plugado ou uma solução equivalente. Então, essas são as entregas práticas que eu acredito que todo varejista deveria se atentar e pensar como eu levo isso para o meu mundo, sabe? Uhum. Fugindo, ou talvez, de invencionices, ou da perda de foco que problemas não reais não deveriam ser resolvidos com inteligência artificial. Eu acho que aqui que está o ganho, para que de fato eu consiga, o game changer que o tema da NRF, mudar o KPI na minha operação e usar a inteligência artificial como um copilot de melhora de resultado. Então, personalizar uma vitrine, ter inteligência para direcionar o meu cobrador para um meio de pagamento específico, permitir escalabilidade de uma jornada conversacional do WhatsApp, com o ChatGPT plugado, o Azure da Microsoft. Existem soluções que viabilizam isso. Acho que o recado é não banalizar, né? O uso da IA. Até porque é caro. Até porque é caro. Se você usar... O custo de infra vai lá para as alturas. Tem uma questão também que a IA é tão boa quanto a informação que se alimenta ela, né? Que nem você falou do SEO. Não adianta nada você programar uma IA para te responder se você não tiver de onde tirar essa informação no final das contas. Exatamente. Essa é uma tecla que a gente bate muito lá. Talvez seja o grande propósito do CRM Bônus no início. Existia uma frase que trash in, trash out. Se tiver dado ruim entrando, vai sair dado ruim também. É basicamente isso. Shear in, shear out, tá? Eu peguei esse polido aqui, porque se eu não estiver fazendo o básico, e o básico é entender quem é meu comprador, ter esse dado harmonizado e organizado, a chance de eu não conseguir fazer nada com ele, eu conseguir tomar decisão ruim é muito grande. Então é muito do que o Otávio falou aqui. Eu tenho que tirar meu comprador da condição de anônimo, isso principalmente em varejo físico, né? O brasileiro não gosta de se cadastrar. E tem uma dificuldade, né? Em ter cadastro, que é loucura. O latino, de uma forma geral, né? A gente compra, paga porque é obrigado, e se cadastrar, Deus nos acuda. Incrível. E então a gente precisa disso. Legal, você entrou um pouco em comportamento, né? O brasileiro não gosta de se cadastrar, e a gente tem uma pergunta sobre comportamento, que é com relação à geração Z. Como que você vê essa geração hoje como mercado consumidor? Como que as marcas podem se adaptar e adaptar suas estratégias para
se conectar com essa geração que é cada vez mais engajada, mas também tem várias particularidades ali que não são tão fáceis. É para os dois. Vamos lá. Vou fazer um complemento. Boa. Não, eu tava lendo sobre isso, inclusive, recentemente, né? E aí até tava fazendo um comparativo com os conflitos geracionais e as diferenças, né? Então, por exemplo, acho que há alguns anos, né, a geração, sei lá, Baby Boomers, lá nos anos 40, 50, 60, 70, a relação com as marcas era bem diferente no sentido de que eles quase que demoravam um pouquinho mais de tempo para definir qual era a marca, mas depois de definida era uma fidelidade praticamente garantida, né? E estava muito ligado, talvez, ao produto ou à qualidade daquele produto como o principal diferencial do relacionamento de longo prazo. E eu acho que agora, né, a tendência ela tá quase que indo por um outro caminho, né? Fidelidade quase que não faz tanto sentido para a geração Z, no sentido de que tudo bem, se você me entregar consistentemente aquela oferta de valor inicial, eu continuo com você, mas se você, cara, pisar na bola comigo, eu te troco rapidamente. Então acho que esse é um desafio para as marcas de como você continuar perenemente entregando valor. E acho que existe uma questão muito além do produto hoje para a geração Z também. Então, não adianta nada eu entregar um produto super legal, mas a minha marca, por exemplo, não tem nenhuma preocupação com o social, com o meio ambiente. É muito mais holístico do que simplesmente, cara, sei lá, eu vou comprar esse copo porque eu gosto desse copo, independentemente da sua cadeia de valor. Então a gente também tá se preparando para atender esse consumidor mais exigente de uma forma mais geral, né? Olhando especificamente para a Pura Vida, a gente foi atrás de algumas certificações sociais e ambientais, que acho que são super importantes para a continuidade do negócio, mas a gente entende que isso também ressoa super positivamente na hora de alguém tomar uma decisão por escolher ou não uma marca. Acho que ele é muito mais exigente, muito menos fiel do que o consumidor de 30, 40 anos atrás. E eu acho que não tem volta, né? Acho que a gente precisa realmente, como marca, se adaptar a essa realidade e puxar todos os nossos processos para basicamente atender a um consumidor que realmente é bem diferente do consumidor que a gente tinha há 10, 20, 30, 40 anos. Legal. É isso, deixou pouquíssimo pra mim. Ele matou o tema, né? E eu vou talvez completar os porquês. É a geração que nasceu no digital, né? A galera, essa geração, ela aprendeu a mexer um touchscreen antes de aprender a andar. Tem uma filha de 5 e uma de 1 ano e meio, e ambas, me julguem, aprenderam a desbloquear a tela de celular antes de aprender a andar, porque Era inevitável. Parece que pra eles é mais intuitivo. é mais intuitivo. Então, muito provavelmente, elas comprarão digitalmente através de um iPad ou de um iPhone antes de frequentar uma loja no shopping. Essa geração, a Gen Z, ela vem nesse ritmo. Então, de qualquer lugar do mundo, elas compram de qualquer lugar do mundo, através dos marketplaces. Então, a oferta e a exposição que elas têm a níveis de publicidade é gigantesca. Então, não dá para errar com eles. A geração do cancelamento, a geração das redes sociais, a geração altamente influenciada por influencers e logo pouco fiel a marcas, né? Essa geração tem uma característica importante, eles se alocam em comunidades. Então as marcas que têm propósito mais do que a venda de produto, independente de qual seja, tá? Sejam as marcas que olham muito para ESG, ou marcas que conseguem ali, mais do que a venda do produto em si, se colocarem numa posição específica. E acho que tem alguns exemplos assim. Acho que a Red Bull fez isso, criando um conceito, não consigo nem explicar qual mas te dá asas. Esporte, né? O Orange também pegaram alguns pessoal, eles patrocinam muitos atletas também. Tem açúcar pra cara, hein? Deve ser muito saudável, né? Mas tem esporte. A Track and Field no Brasil, eu acho que é um case bem legal. E não é nosso cliente, tá? Não é nosso cliente Track and Field, mas é um app gigantesco. Eles organizam corridas e tem quase 1 milhão de downloads o app, e as pessoas consomem o app loucamente. Tem muita gente engajada. Eu não corro. Eu tenho vários amigos que correm e eles se comunicam às vezes através do app, assim. Eu acho incrível. Que loucura. E Lifestyle, né? virou um lifestyle. A marca conseguiu construir esse negócio. Então eu acho que são exemplos a serem seguidos, assim. Meus amigos não são da gente, mas a geração Z tem esse comportamento, e tem outras marcas que conseguiram ir para esse lugar, assim. Mas será que esse comportamento não acaba contagiando outras gerações? Por ser uma coisa que se espalha no mercado, né? Cara, a WePink, né? Que loucura aquilo. Na NRF a gente ouviu falar muito sobre qual é o nome daquela marca? Texan. Não sei se tu viu o case lá, que é um fenômeno nos Estados Unidos. Eu não conheço sobre o que é. Chama Pacific Sunwear,
uma marca de moda jovem, varejo, e o foco deles, eles têm loja de varejo físico, varejo digital, chama Shirley Gao, se não me engano, o nome da CDO lá, que fez uma palestra, produziu conteúdo, e o foco de venda é social selling. E eles chegaram em lives, assim, a venderem 500 mil calça jeans, assim, tipo, no TikTok, saca? Pra esse público, cara. Então eles conseguem criar efeitos virais que... cara, Completamente fora da bolha. fora da bolha. A forma como eles se comunicam com essa geração e criam um conceito de comunidade. Então, conseguir atrair a atenção desse público por conta disso, que no Brasil a gente tem talvez o fenômeno Virgínia, né, que gostam ou não e tal, ela é um fenômeno em vendas, né? E hoje a gente volta para ter essa questão de comunidade, que é o que você comentou, esse consumo em grupo, esse consumo assim, o meu amigo que é da minha, não é tribo, né, da minha comunidade, ele consome X coisa porque esse produto não tá sem animais, e aí, pensando nisso, ele consome e aí é um efeito em cadeia, né, é um efeito dominó, tudo é conectado naquilo e aí você tem um grupo, que é a comunidade, que consome aquele tipo de produto, porque, enfim, E aí, comunidade vai gerando valor. Eles viram promotores, né? sim, promotores também da... Eles mesmos acabam quase que assim terminando o movimento que é iniciado pela marca, Os né? termos em inglês, assim, tentar traduzir, mas é a geração de conteúdo do usuário, User Generated Content, que também é a outra tendência gigante no mundo, e algumas marcas propositalmente usando isso como tendência, né? Fazendo com que o usuário seja o grande promotor dela, e marcas de luxo caminhando por esse sentido. A gente vê um movimento de marcas como Louis Vuitton, Prada, Hermès, alto luxo, usando o usuário e não uma super top model como produtor do conteúdo, e muitas vezes o usuário que foge do padrão da marca, assim, não é natural, mas é válido, Mas engaja, né? engaja. E falando de estratégia, que é o que a gente tem falado, né, ao longo desse episódio, retail media é uma coisa que a gente ouve muito falar. Ano passado, no nosso evento no Fórum E-Commerce Brasil 2024, a gente teve uma especialista de marketing falando sobre isso, falando como o Brasil é até um dos líderes nesse quesito de retail media. Como para vocês esse tipo de estratégia ajuda na monetização do e-commerce? Ainda falta trabalhar mais isso? O que para vocês é tão diferencial nessa estratégia que as marcas têm aplicado cada vez mais, na opinião de vocês, né? Eu assim, acho que vai depender bastante do que é o seu tamanho. Certo. Eu acho que o retail media como tendência tá dado, mas talvez ele seja mais óbvio numa operação grande como, por exemplo, um grande marketplace, que já tem um espaço ali com um volume gigantesco de acessos para ser publicitado. Então já existe basicamente ali uma demanda e um tráfego, e você tem como, quase que num negócio apertado de margens, criar uma linha a mais de receita que foge simplesmente daquele fee que você ganha transacionando produtos. Agora, retail media num pequeno e-commerce já é mais desafiador, porque a grande moeda de troca basicamente é o tráfego, né? Então, acho que o retail media, numa visão mais óbvia como marketplace, faz todo sentido na construção e na rentabilidade desse negócio. Mas negócios que são menores ou até negócios médios, existe até um desafio estratégico nessa discussão. Faz sentido eu levar tráfego para outros lugares dentro do meu e-commerce que ainda não está 100% consolidado, de repente, como uma referência naquele segmento ou naquele setor? Então, acho que o retail media como tendência e monetização faz todo sentido, talvez para players muito maiores, mas eu acho que não é para todo o mercado. Acho que a gente ainda vai ter que entender como desdobrar e cascatear o retail media para o mercado como um todo, para que isso faça sentido para players intermediários ou players menores. Eu acho que, principalmente se você estiver num nicho específico, é até um pouco arriscado você abrir um espaço de retail media dentro do seu portal, se você for um D2C, e isso sair quase que pela culatra, tirando o tráfego. Virar ponto de fuga, né? Exatamente. Eu concordo ponto a ponto com o Otávio, salvo a exceção de se você tiver uma audiência muito qualificada, muito nichada, que pode ter um valor distraído, muito específico, assim, público de casamento, público de festa, que é muito valoroso para algumas marcas específicas. Eu acho que não tem muito para onde fugir do retail media. Se você tiver audiência, você vai ter que
se coçar como varejista. A gente tem pesquisas, uma da Euromonitor, esse número foi muito falado, que até 2035, 30% da receita do varejo vai vir de ações não core. De ações não core passam principalmente por monetização da sua base, da sua audiência. Então, o desafio vai ser primeiro entender esse inventário. E é mais óbvio do que TV de LED no Pão de Açúcar. Isso é óbvio, tem muita gente fazendo. Mas quais são as jornadas do meu consumidor, do meu comprador, em que eu poderia expô-lo a uma oferta que não compita comigo? Eu acho que são essas provocações. A gente tem feito coisas muito criativas no CRM Bônus, ganhado prêmios, ajudando uma empresa como a Azul a monetizar a base dela, por exemplo. Que legal. Ajudando sem parar a monetizar a base dele, ajudando uma empresa de saúde a monetizar a base dela, porque tem audiência qualificada, dado organizado, harmonizado e que é valoroso para o varejo. Isso é bom, porque o varejo ele precisa diminuir a dependência que ele tem do Google e da Meta. Desculpem, Google e Meta, mas vocês estão ganhando muito dinheiro e existe a possibilidade de diminuir essa distância entre uma venda e o varejo. E existem empresas que têm muito dado organizado e que podem ser ali uma terceira via de aquisição. CRM Bônus, humildemente, que é ser um hub que conecta esse negócio. E o varejo ele precisa prestar atenção nisso e pensar em formas de extrair valor da sua audiência. O X da questão talvez seja o quanto você está sendo capaz de avaliar se aquele sortimento de fato ele é um portfólio complementar e o quanto essa oferta faz sentido para esse cliente especificamente, né? E aí você evita concorrer e você, de certa forma, entrega ainda mais valor àquele cara, ainda tem um potencial de ganhar como fidelização, porque ele fala, cara, agora eu entendi que esse cara que me entregava copo, ele também entrega jarra, que putz, faz todo sentido aqui para mim, aí eu até aumento o engajamento e o relacionamento com esse cara. Mas é super delicado, eu acho que isso tem que ser testado caso a caso, tem ferramentas e tem maturidades diferentes. A gente acredita muito numa jornada pós-transação, no final de uma jornada feliz. De modo que não compita com você. Dá um exemplo, imagina que pós-checkout na Pura Vida, eu receba, parabéns, sua compra foi aprovada. Sim. E você é tão especial para Pura Vida que você acaba de ganhar um bônus para comprar uma joia na Vivara. Sim. Vamos falar disso. Então, juntando mais ou menos o que vocês disseram primeiro tem que fazer sentido a estratégia, ela não pode te atrapalhar. Não pode. Ela tem que ser... Tem que ser um plus, um bônus, nunca um risco de um ônus. Sim. Um ponto de fuga. E falando sobre coisas que atrapalham, gente, vocês conseguem compartilhar um case e um momento em que vocês achavam que estava tudo certo e desandou, mas no final realmente deu certo? Boa. Quer começar? Não, eu tenho um aqui, eu acho que tá ligado até um pouco o que a gente trabalhou aqui sobre mídia, sobre geração Z. A gente decidiu entrar no TikTok recentemente e a gente fez algumas escolhas com relação ali ao que seria o nosso bucket de influenciadores dentro do TikTok para um produto específico. A nossa marca talvez converse com uma idade já acima dos 30 anos, então para a gente também foi um discovery como trabalhar TikTok nessa visão de geração Z. E a gente fez ali talvez escolhas de investimento muito focadas em grandes influenciadores dentro da plataforma, mas acho que a parte positiva é que a gente também deixou uma parte não tão pequena assim para micro-influenciadores nos surpreenderem. Então assim, o que não deu tão certo foi esse principal bet nos big influenciadores dentro de TikTok e que só foi compensado porque a gente teve surpresas muito positivas com micro-influenciadores, com influenciadores 50 a mais no TikTok, que pra gente era totalmente fora da curva. Eu acho que a lição principal é não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, por conta dessa estratégia da gente abrir quase que algumas linhas simultâneas ali de estratégia e de comunicação, a gente conseguiu compensar um pouco de uma aposta mais arrojada num cara grande com vários micro-influenciadores que funcionaram super bem na plataforma. Ensinou muito pra gente sobre como o TikTok também funciona, que eu acho que é fundamental agora se a gente quer se comunicar. Até mapeou. Geração Z. Até mapeou para ações futuras, né? Exatamente. Que legal. Boa. A nossa CRM Bônus a gente inova bastante, né? O que é ótimo. Startup, a gente tem hoje um squad que a gente denomina Jet Ski, que ele roda acoplado de corte de tecnologia, que serve exatamente para isso. E aí a gente erra. 2020 a gente errou forte.
determinado momento a gente decidiu que nós viraríamos uma fintech de pagamentos. Pensaram, putz, o Thiago tem 15 anos de experiência em pagamentos. Vamos aproveitar essa expertise e criar o CRM Pay, democratizar o acesso a uma solução de pagamentos competitiva com a nossa solução integrada. Parecia uma boa ideia. Só que a gente negligenciou o que é ser uma fintech e uma subadquirente. Liquidação de pagamento, garantir que caso haja uma corrida de saque, a gente vai estar pronto ali para liquidar e operar pagamento, todo o parque logístico de máquina, entregar a máquina, fazer suporte. Enfim, a gente não estava preparado. Rollback na estratégia 1 ano depois. Máquina até o teto, que a gente faz aquele negócio ali. E deu ruim. Bastante esforço, tecnologia e alguns milhões de reais investidos também no negócio ali. O que a gente fez para corrigir? A gente decidiu que nós poderíamos democratizar o acesso à nossa solução, integrando como parceiro em todos os clientes, que é o que nós fizemos hoje. Então hoje eu sou eu sou um CRM, eu tenho a minha solução integrada a todos os meios de pagamento. Estou lá na Stone, eu estou lá na GetNet, na Cielo, no Itaú, na rede, como um parceiro e não como uma solução de pagamento. Aumentei minha capilaridade, aumentei o meu poder de distribuição, mas sem ficar com a parte chata que é processar pagamento, porque não é o meu jogo. Lição aprendida com esse negócio. Foco é abrir mão de ideias que parecem boas em detrimento de ideias melhores. E essa foi um bom aprendizado. Aquela lógica do que se eu não consigo fazer, eu vou achar alguém que consiga fazer por mim, me ajudar, né? E aí é o recado, né? Errar faz parte, errar é bom, e errar ajuda a gente a acertar, né? Sem dúvida. Errar rápido, consertar mais rápido, hein? É isso aí. Bom, gente, a gente eu vou primeiro agradecer vocês. Obrigado pela presença de vocês. Muito legal abrir essa série de novos episódios do videocast Entre Amigos. A gente fica muito feliz que vocês aceitaram vir conversar com a gente, ainda mais uma marca tão legal que tá com a gente há tanto tempo. Vocês participam também dos eventos. A gente agradece. Sigam a gente nas redes sociais, @e-commerce Brasil com C junto, e-commerce_bag. Também, se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês também para seguir, enfim, da empresa. CRM Bônus e Thiago Vicente, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Instagram é mais pessoal, só vai ver eu jogando tênis lá, mas o LinkedIn eu produzo conteúdo legal. Prometo. E você, Otávio? Boa. Bom, prazer, obrigado novamente pelo convite. Sigam a Pura Vida, conheçam a Pura Vida. E no LinkedIn também, Otávio German. Também tem um conteúdo bacana, acho que a gente também pode se conectar e conhecer um pouco mais da história de cada um por lá. Então é isso. Que bacana, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. E para quem está assistindo a gente, também acompanha o portal E-commerce Brasil, que lá tem artigos, notícias e tudo mais. É isso aí. Acompanha o portal de notícias do E-commerce Brasil, www.ecommercebrasil.com.br. É mais fácil de achar. Como eu falei, sigam a gente nas redes sociais e muito obrigado. Também sigam Entre Amigos também nas plataformas dos tocadores digitais. E muito obrigado. Até a próxima.